Oh! Fiction can be fun, but I find the reference section much more enlightening. For instance, if you were to look up professional football's all-time bonehead plays, you might read about a Miami Dolphin kicker named Ray Finkel, who missed a 26-yard field goal in the closing seconds of Super Bowl 17. What you wouldn't read about is how Ray Finkel lost his mind, was committed to a mental hospital only to escape and join the police force under the assumed identity of a missing hiker, manipulating his way to the top in a diabolical scheme to get even with Dan Marino, whom he blamed for the entire thing. What the hell are you talking about? She's not Louis Einhorn. She's Ray Finkel. She's a man. He's lying. Shut up! Let's just see who's lying, shall we? Exatamente, meus queridos, mutantes são minorias. E não, é claro que não são essas minorias aqui. Pelo amor de Deus, minha gente. O único mutante que tem aqui nessa panguice é esse Smurf lombriguento fazendo cosplay de marmita. Há uma semana atrás eu fiz esse vídeo aqui, que eu carinhosamente apelidei de X-Men Minorias, o insulto final. Infelizmente a maioria de vocês entendeu que o vídeo era um shitpost para satirizar o discurso identitário de militantezinho na internet. Mas esse revisionismo maluco voltou com força agora com o lançamento da segunda temporada daquela porcaria de X-Men 97 da Disney. E com isso estão aparecendo cada vez mais canais reproduzindo essa ideia de que X-Men já tinha esse caráter identitário desde a sua criação. Então, aproveitando o momento e o debate que é interessante para trazer, vou investigando a home do YouTube que eu encontrei o nosso objeto de estudo de hoje, Bilu Comics. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e hypa o vídeo pra gente chegar logo nos 1000 inscritos. E antes da gente começar, só para deixar claro que eu não tenho nada contra o rapaz do vídeo que a gente vai analisar, só contra os argumentos que ele trouxe. Então, meus queridos, comentem e critiquem os argumentos à vontade, seja o dele ou os meus aqui também. No início do vídeo, o Bilu fala que recebeu diversas refutações nos comentários, mas que todas elas foram sem desenvolvimento nenhum. E aí, ele diz uma coisa que a princípio a gente concorda, que na arte, qualquer um pode ter a sua própria interpretação. Sempre válido dizer que, na arte, independente da arte, qualquer um pode ter a sua interpretação. A partir do momento que o criador entrega ela ao público, cada um pode tirar uma mensagem ou lição que esteja ali. E sim, a recepção do público realmente é subjetiva, e isso leva a diferentes interpretações de uma mesma obra. Mas não significa que a arte em si seja subjetiva. Essa ideia ela é sustentada pela teoria da recepção, que é dividida em dois processos: codificação, onde o artista prepara a mensagem que quer passar, que é a verdadeira intenção dele, e decodificação, onde o público absorve e interpreta a mensagem desse artista. Um exemplo de decodificação é o próprio exemplo que o Bilu dá no vídeo dele. Da mesma forma que eu vejo Como Treinar o Seu Dragão como um filme que critica o machismo, ou Luca como um filme sobre duas crianças descobrindo sua sexualidade, para ele, a mensagem do filme Como Treinar Seu Dragão é ideológica, contra machismo, e do filme Luca é identitária, porque trata da sexualidade ali das crianças. Até aí, cada pessoa enxerga o que faz mais sentido dentro da sua cosmovisão, beleza? O problema aqui é o que ele diz em seguida. Você pode enxergar os mutantes apenas como seres evoluídos que são julgados por isso, e não por serem diferentes. E aqui acontece o primeiro rompimento na compreensão do que são e o que representam os mutantes. Quando ele diz, você pode ver os mutantes só como seres evoluídos e não por serem diferentes, ele mostra que essa subjetividade na interpretação acontece por parte dele e não de quem afirma que X-Men não são analogia a minorias. Porque isso não é uma questão de poder ver se quiser, é uma questão de você, meu caro Bilu, tá vendo o que quer e não o que realmente é. Não consigo ler nada. E antes que algum hater venha me xingar aqui nos comentários, me permita te livrar dessa ignorância. Lembra da teoria da recepção,
com codificação e decodificação que eu acabei de mostrar? Então, presta atenção. O público que decodifica a mensagem do artista pode ser classificado em 3 categorias. A primeira, dominante, o tipo de pessoa que compreende e internaliza a mensagem conforme a intenção original do artista. O segundo, negociador, o tipo de pessoa que não concorda com a mensagem recebida, mas aceita dentro do contexto da obra. Um exemplo é, por exemplo, pessoas que não gostam de violência conseguem assistir um filme com violência porque eles entendem que é uma representação ficcional ali para sustentar a narrativa. E o último é o opositor, o tipo de pessoa que discorda fortemente da mensagem recebida, não gosta dela e por isso ele não quer aceitar ela. E independente do seu lado ou do seu viés ideológico, você com certeza, por instinto, tende a rotular quem discorda de você como opositor. Mas para efetivamente isso ser um fato e não uma defesa do seu ego, você precisa compreender primeiramente qual é a mensagem original do artista que a codificou. E o Bilu parece conhecer. Mas será mesmo? Sim, existe uma alegoria, uma mensagem por trás das histórias desses personagens desde que eles foram concebidos. Só a resposta da IA no Google já é suficiente caso você questione o assunto. A gente vai ver isso mais pra frente no vídeo, mas eu já vou adiantar que não. Essa alegoria não esteve desde a origem dos mutantes. Mas o maior problema nessa parte é o reducionismo absurdo que ele comete ao dizer que a resposta da IA do Google é suficiente. O mais bizarro disso é que eu vejo cada vez mais jovens cometendo esse atentado à própria inteligência. Mas pra sorte de vocês, o tio tá aqui. Veja bem, IA não é fonte da verdade. Sabe por quê? Porque ela é um computador que calcula a média das opiniões da internet, não a verdade. A IA do Google, do ChatGPT, do Claude ou qualquer outra que você use, não são fontes confiáveis. Por isso, eles listam para você conferir as fontes que eles usaram. Você ainda precisa usar o seu cérebro para refletir e para investigar se faz sentido o que ele está te dizendo. Não dá só para terceirizar o seu raciocínio. Mas beleza, mesmo sendo um tiro no pé esse reducionismo, o Bilu promete se aprofundar usando outras fontes. Então, com certeza, não tem como ser pior que isso. Mas eu vou me aprofundar. Uma trend específica do Twitter feita pela página Jamesons e a minha opinião mesmo. Vamos começar pelos criadores, Stan Lee e Jack Kirby. Jack Kirby era judeu. Em sua biografia, é mostrado que ele sofreu preconceito por ser judeu durante a Segunda Guerra Mundial. Houve essa preocupação para com o seu povo. E aí, nessa segunda parte do vídeo, o Bilu cita como surgiu a ideia dos mutantes, né? Só que quando o assunto é a origem dos mutantes, o negócio fica bem mais complicado. Existem diversas possíveis influências para a criação dos Filhos do Átomo, desde a situação sociopolítica cultural da época, de fato, livros como Filhos do Átomo, HQs que o Jack Kirby e o Stan Lee já haviam trabalhado o termo e também a ideia de mutantes, como também o livro O Despertar dos Magos e, enfim, diversas outras possíveis influências para a criação dos X-Men. Por isso eu vou deixar aqui na descrição alguns links para você ir lá depois e ver por si mesmo essas fontes que inspiraram a criação dos X-Men. Um grupo chamado Os Mutantes lutaria pelo futuro da humanidade e os políticos seriam aqueles que atiçariam o medo, levando à criação dos Sentinelas para destruir todos os mutantes. No, God! No, God, please, no! 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 Olha, eu não entendi muito bem o que ele fez aqui, porque nessa parte ele parece estar basicamente contando o que acontece na biografia do Jack Kirby, explicando de onde veio a ideia dos mutantes e tudo mais, mas então, do nada, ele emenda com a história de Uncanny X-Men número 14. Mas vamos dar uma olhada o que ele está dizendo aqui de verdade. O Jack fala que seria uma luta entre mutantes, ou seja, ele não fala que os políticos atiçariam o medo, pelo contrário. A justificativa dos políticos atiçarem, entre aspas, o medo é, na verdade, o Magneto que causou o medo. Mas beleza, ele pode ter se confundido um pouco e misturado as coisas. Mas então o Bilu diz uma coisa extremamente importante. Porque teve um efeito Mandela dizer que o Professor Xavier e o Magneto foram respectivamente inspirados no Martin Luther King e no Malcolm X. E vale dizer, os autores seguintes podem sim ter se baseado nesses ativistas, mas a origem deles
não veio seguindo isso. Gravem essa informação. Ela vai ser muito valiosa pra gente daqui a pouquinho. Os autores seguintes podem se basear em momentos históricos e figuras, mas a origem dos mutantes não segue isso. E por último, ele menciona uma entrevista do Stan Lee, onde ele fala sobre os mutantes serem uma metáfora para os direitos civis e mostra como a intolerância é terrível. Em uma entrevista realizada para o DVD X-Men The Legend of Wolverine, em 2003, do qual o link pode ser encontrado na descrição, Stan Lee relembrou para o Rolling Stone como foi inconsciente a ideia dos personagens serem parecidos com o Malcolm X e o Luther King, esclarecendo que a ideia geral dos quadrinhos era tratar esse time como uma metáfora para os direitos civis e mostrar como a intolerância é uma coisa terrível. Bom, deixa eu ver aqui essa entrevista que ele colocou na descrição. Porque... Ué, só para assinantes? Ih, rapaz, aí fica difícil. Mas eu acho que eu encontro essa entrevista original no YouTube. Pera aí. Aqui, ó. Encontrei. Pronto. Stan Lee, Soapbox, Bonus Feature X-Men The Legends of Wolverine. Minuto 1:13 a 1:40. Vamos ver. Okay, so now I had my team. But who are they going to fight? I figured it would be fun if these mutants were good, but they were also a group of evil mutants who either wanted to take over the world or something similar. Then I thought it might be fun to get an analogy. Pera aí. Não era metáfora? Como uma metáfora para os direitos civis. To get an analogy. Bom, de qualquer forma, a gente concorda que o Stan Lee não é uma fonte confiável, já que ele era um marqueteiro tão bom quanto o Bob Kane foi pro Batman do Bill Finger, né? Então vamos deixar isso de lado aqui e nos concentrar no que realmente importa, que é a diferença entre analogia, metáfora e alegoria. Acompanha o tio aqui. Analogia é a relação de duas coisas com algo em comum, que pode ser preenchida por qualquer coisa. Por isso mesmo, elas são falhas e só servem mesmo para mudar o pensamento das pessoas sobre algo. Então aqui você pode incluir qualquer coisa para fazer sentido na estrutura. Já a metáfora serve para transformar algo real em figurado. Ou seja, você diz que uma coisa é diretamente outra, mas ela não é. Agora, a alegoria, ela é diferente, porque ela expressa o simbolismo ou lição de moral da história que foi contada. Essas são basicamente as diferenças. Então, a origem dos mutantes não é uma metáfora para minorias. Pode sim ser uma analogia a minorias, se você conseguir preencher os pilares ali com o seu viés ideológico. Porque, como eu disse, a analogia é uma estrutura vagabunda, tanto é que naquele meu vídeo eu encaixo diversas minorias e a narrativa análoga continua funcionando. It's just this mutant problem is a little... What mutant problem? Well, that's ridiculous. You can't cure being a mutant. Debate este que foi abordado por Chris Claremont no aclamado arco Deus Ama, o Homem Mata, do qual só o título já diz muito. Bom, chegamos onde eu queria. A HQ Deus Ama, o Homem Mata, de Christopher ou Chris Claremont. Lembra daquela informação que eu pedi para vocês gravarem? E vale dizer, os autores seguintes podem sim ter se baseado nesses ativistas, mas a origem deles não veio seguindo isso. Então, essa HQ do Chris é uma graphic novel, na verdade. Ou seja, ela é uma história à parte. Tanto é que foi pensada fora do cânone. Para você ter uma ideia, as graphic novels, nessa época, né, e acredito que ainda são, elas são quase que um filme, uma adaptação ali dos quadrinhos, uma novelização dos quadrinhos, certo? Por isso que o nome novel, é um romance. Só que anos mais tarde, depois do sucesso de X-Men 2, ali em 2003, se eu não me engano, né, do filme, a editora resolveu aproveitar o hype para canonizar a história da graphic novel Deus Ama, o Homem Mata, que foi que inspirou o diretor Bryan Singer para fazer o filme, e canonizou em X-Men, na verdade em Extreme X-Men, lá por 2003. E por quê? Por que ela não era canon e foi canonizada? Porque a graphic novel, Deus Ama, o Homem Mata, não segue a essência da origem dos X-Men. Como o próprio Bilu disse, os autores seguintes podem se basear em momentos históricos e figuras, mas a origem dos mutantes não segue isso. Pelo contrário, é uma história que o Chris resolveu contar
usando os mutantes como alegoria para a ideologia e visão dele de mundo. Personagens como a Tempestade, que é negra, o Magneto, que é um judeu sobrevivente do Holocausto, a Estrela Polar e o Homem de Gelo, que são gays, e então caçou, criou máquinas e leis para combater. Campanhas foram feitas em busca de parar esse mal e manipular a mídia para que os espectadores de televisão fossem influenciados pelo que estava sendo dito, além da realização de uma cura que veio posteriormente. Resumindo, encontramos preconceito e luta de classes. Agora, se eu citar a lei contra o casamento homoafetivo, a ideia de uma cura gay pelas igrejas, a propagação midiática de que seu filho assistir um casal não hétero vai influenciá-lo a virar, como se fosse aquela transformação monstruosa, e não apenas puberdade. E a existência de um grupo contra qualquer tipo de pessoa que não seja branca e heterossexual, e comparar com a situação que os X-Men passam nos quadrinhos, eu vou estar sendo maluco? Pirado? Então, já que você perguntou, Bilu, sim, você tá maluco nesse raciocínio. E até é difícil pra contra-argumentar, porque é uma salada de abobrinhas esse teu raciocínio. Mas tudo bem, vamos por partes. Veja bem, a ideia da diversidade existe. Na verdade, desde antes dessa graphic novel do Chris Claremont, tá? Antes de Deus Ama e Mata, já tinha a diversidade na segunda Gênese, que foi aí foi a primeira, acho que foi a primeira Giant Size, né, número 1 de X-Men, escrita pelo Len Wein, eu não sei como é que fala o nome desse cara, Len Wein, certo? Ali ele já tinha misturado etnias e raças, diversidade, blá blá blá, toda essa coisinha anacrônica, beleza? Mas segura o fôlego. Não é diversidade moderna LGBTQIA+, progressismo, mas a verdadeira diversidade global, que era incluir outros países e outras culturas. Você sabe por que incluíram outras culturas nessa época? Da HQ Giant Size X-Men, número 1? E obviamente, claramente, depois ali o Chris Claremont aproveitou isso, né? Esse momento. Por quê? Porque essa década foi marcada por isso nos quadrinhos. Os quadrinhos estavam meio que ali passando por um sufoco, né? Principalmente os X-Men. Então precisavam buscar um público novo, um refresco novo, para além dos Estados Unidos. E motivado pelo sucesso financeiro, incluíram personagens de outras culturas. Resolvido esse anacronismo identitário, a gente precisa falar uma parada chamada cherry picking. Agora, se eu citar a lei contra o casamento homoafetivo, a ideia de uma cura gay pelas igrejas, a propagação midiática de que seu filho assistir um casal não hétero vai influenciá-lo a virar, como se fosse aquela transformação monstruosa, e não apenas puberdade. Eu vou tentar ser o mais claro possível. A lei contra casamento homoafetivo que o Bilu cita, primeiro que nunca existiu essa lei aqui no Brasil, né? Então, talvez, né, ele esteja se referindo ao DOMA, que foi uma lei federal lá dos Estados Unidos, em 1996, olha, no ano que eu nasci. Mais de décadas depois aí da criação dos mutantes e até dessa graphic novel aí que o Bilu usa como argumento, que é a Deus Ama e Homem Mata, e a Giant Size X-Men número 1 também, que é a segunda Gênese. Então até, né, nesse ponto aqui já não faz muito sentido esse argumento dele, mas tudo bem. Você deve estar pensando que, né, enfim, se ele estiver falando do Brasil tá meio errado, né, porque não existe essa lei. Nos Estados Unidos também, né, foi DOMA, enfim, em 96. Mas beleza, a cura gay aí pelas igrejas, né, especificamente pelas igrejas, ele falou. Assim, eu vou ignorar a parte das igrejas, tá, mas vamos focar na cura gay. Então, eu duvido que essa cura gay, né, que você se refere aí, seja sobre a homossexualidade considerada uma patologia pela medicina global, né, lá nos anos 30. Eu acho difícil que você esteja falando disso, já que você é brasileiro e parece ser jovem. Mas se for com base aqui no Brasil, em 2005, isso já tinha sido proibido. Eu acho que aí, né, eu acho que pela sua idade, você deve ter perto dos 20 ou 20 e pouquinhos, então você deve estar se referindo àquela panguice, né, no que aconteceu aqui no Brasil em 2011, com o deputado que também era pastor, João Campos, né, que hoje é vice-presidente. Ele teve a ideia de retirar a proibição de alteração da orientação sexual e associar também a homossexualidade a desordens psíquicas, né? Basicamente, ele queria considerar de novo uma patologia. É isso, basicamente, que ele quis fazer em 2011, né? Ele tentou incluir esses trechos. Então, deixa eu te contar, isso aconteceu só no Brasil. Não tem fundamento para sustentar a influência, metáfora ou analogia para essa alegoria em mutantes. Principalmente na origem deles, sabe? Não faz sentido isso, tá? Assim, com uma única exceção que eu vou fazer aqui, tá? É que o X-Men do Bryan Singer, tá? De fato, usa essa alegoria. Mas a gente já chega lá, eu tô adiantando as coisas. Vamos pro outro ponto que ele trouxe, que é mais uma prova, né? De que do que o viés do Bilu é mais moderno e anacrônico.
É exatamente a frase que ele diz, né? A propagação midiática de que seu filho assistir um casal hétero vai influenciá-lo a virar como se fosse aquela coisa, né, monstruosa, blá 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 blá. Enfim, eu tava pensando sobre essa frase, tentando lembrar em que momento histórico isso aconteceu. E, cara, assim, me parece, tá? Eu posso estar errado, mas vocês podem me corrigir aí embaixo. Que ele tá descrevendo perfeitamente a estratégia a estratégia central aí que aconteceu entre 2010 e 2020 do Bolsonaro e do Silas Malafaia, saca? Se eu não me engano, teve algum caso aí de beijo gay da Disney, em algum desenho que gerou esse furdunço. E teve essa parada aí de o que você assiste influencia você se tornar isso, do Silas Malafaia, se eu não me engano. E também o Bolsonaro ali na construção da sua base eleitoral, né, também fazia essas associações meio mirabolantes. Enfim, fica evidente, né, no discurso, o caráter nacional e reducionista que o Bilu tem aí na argumentação dele pra provar que o X-Men e os mutantes são uma metáfora a LGBTQ+, e tudo mais, né? É um anacronismo associar mutantes a gays, né? E sim, tá? Eu vou ser honesto com vocês, tá? Nessa parte. Se vocês chegaram até aqui, vamos ser honestos. Bilu, seja honesto. O seu vídeo não é em defesa de minorias. E não é em defesa não, né? Não é uma analogia a minorias. Como a gente pode ver aqui, e vai ver ainda, você tá defendendo um ponto de vista de que mutantes são analogia ou metáfora a gays. Especificamente gays. Tá claro no seu discurso que é isso que você tá dizendo. Daí o seu viés em todos esses aspectos serem, né, tão falhos até agora. Tanto é, se eu não me engano, que a espinha dorsal que você usa no seu vídeo é o X-Men 2. Então, né, já é um pouco tendencioso usar uma adaptação de X-Men 2, né, feito pelo Bryan Singer, que usa a alegoria de gays pra poder sustentar o seu ponto de vista. Enfim, não tô fazendo nenhum juízo de valor aqui, tá? Não tô, não. É só que eu queria deixar claro pro público e vamos ser honestos aqui, né? Mas evidenciando fatos que estão no seu vídeo e ocultos nos seus argumentos ali pra quem quiser ver, né? Inclusive tem essa citação aqui que você faz do Estrela Polar e do Homem de Gelo serem gays, que confirma isso. Né? Por curiosidade, o Homem de Gelo, ele não era gay, até escolherem fazer ele gay. Tanto ele, quanto a Kitty Pryde, que é judia, né? Mas decidiram que ela agora é gay. Enfim, eu vou alfinetar bastante agora, porque a gente tá chegando no ponto onde você abandona a lógica, e já era lá, que já não era lá essas coisas no seu discurso, pra poder abraçar uma hipocrisia, né? Que, meu querido Bilu, né? É complicado, então aguenta aí firme, que lá vem pedrada. Tem a ironia de muitos taxarem X-Men 97, a última adaptação da equipe, lançada em 2024, de woke ou lacradora, quando, além de respeitar a base dos quadrinhos, não aborda nenhum assunto muito diferente do que já havíamos visto antes. O maior problema aqui, pra quem viu o vídeo, não foi nem, né, ter sido impactado pela demagogia e as evidências anedóticas. É que o seu vídeo é repleto de cherry picking. Você, por exemplo, cita X-Men série animada dos anos 90, aí depois cita X-Men 97, de 2024, depois X-Men da Fox, do Bryan Singer, depois Uncanny X-Men de 63, né, com anacronismo, revisionismo e, né, todosismo. E aí X-Men Deus Ama, Homem Mata, teve até aquela HQ lá do vírus legado que você citou. Enfim, você vai citando aí vários pormenores, né, vários pontos que sustentam o seu argumento. Só que ao fazer isso você seleciona o que pode e o que não pode para embasar a sua visão, né? E que pra você ela não é subjetiva ou interpretativa a sua visão. Ela é absoluta, né? Ela é verdade. E esse é um problema. Nem tem a mesma visão, né? Até essas próprias referências que você usa pra construir o seu argumento, elas não têm nem a mesma visão. E a prova, por exemplo, vamos pegar Chris e Bryan Singer, né? Com X-Men 2 e o Deus Ama, Homem Mata. E o terceiro finaliza com a cura sendo feita e os personagens debatendo se deveriam participar disso ou não, sendo um dos pontos que mais me frustram a vampira comprar e aceitar a tal cura, indo contra suas escolhas tanto no desenho quanto nos quadrinhos. Rapidamente aqui, eu não sei se o Bilu chegou a ver X-Men série animada, né? A dos anos 90, mas a vampira também escolhe a cura lá, né? Não tem muita diferença. Porque não se trata de uma cura gay, mas sim de uma condição que impede ela de se aproximar das pessoas. Literalmente, né? Então, não é como se o filme tivesse feito diferente, o filme do Bryan Singer. Enfim, queria só pontuar esse
pequeno, né, pormenor, porque eu não entendi o motivo da frustração dele. Claro, eu entendo, né? Tem aquela projeção do ego, de identificação, claro. Mas o filme retrata igual o X-Men da série animada retratou. A vampira aceita a cura, beleza? E assim, claro, a única diferença é que no desenho original dos anos 90 não existe cura, né? A cura é uma mentira. Existe um colar que anula poderes. E aí pode estar mais associado aí com, né, um campo de concentração, talvez, enfim, né? Agora, cura é só um falário. É um falário que tem um doutor aí, não sei, que tem uma cura aí maluca, mas que na verdade é só a mística fingindo ser o doutor, né, motivado pelo apocalipse aí que quer enganar o pessoal. Mas sabe quem mais se recusa? Eu tava lembrando agora. Sabe quem mais se recusa a atender o poro causa do preconceito? Né? Atendimento médico. O médico se recusa a atender o paciente. É um médico aí de uma série Alta Pressão, se não me engano, brasileira. O médico se recusa a atender o criminoso. Olha só que preconceito contra minorias, né? Os criminosos, vagabundos. Se duvidar, X-Men 97 tá se inspirando aqui no Brasil e só o Bilu tá vendo isso, eu acho. Enfim, pra fechar, eu queria só mostrar uma falha super engraçada pra vocês. No final do vídeo do Bilu, que ele diz isso aqui, tá? Acabam por serem influenciados a maltratá-los, pelo receio de serem substituídos, de pensarem que, por serem diferentes, vão querer tornar todos os outros diferentes também. Bom, meus queridos, eu espero que tenha mostrado as incoerências, anacronismos, enfim, toda a falha narrativa do Bilu nesse vídeo, né, do Bilu Comics, e que você tenha vontade de ir lá, atrás das fontes e ver você mesmo, tá? Eu também recomendo que você assista o vídeo do Bilu, tá? Vai lá, assiste, dá uma força pra ele, ele se esforçou pra fazer o vídeo. É um vídeo bem feito, tem suas falhas nas suas fundamentações, mas é a visão dele, então vale a pena você ver também pra você poder ter um contra-argumento. Bilu, se você ver esse vídeo aqui, fica na paz, meu garoto, tá? Você tem os seus motivos pra acreditar no que acredita, e eu pra expor as falhas nos argumentos das pessoas, mesmo que doa às vezes. Então, se quiser bater um papo, comenta aí, tá? Aí embaixo. Ou me chama lá no Instagram, né? A gente troca uma ideia. Prometo que eu não vou te ignorar igual você fez comigo. Pelo menos um coração eu deixo, tá? É brincadeira. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Eu falei com ele no Instagram, tá? O Bilu me respondeu. Ele foi super solícito, foi legalzinho. Então, se forem bater nele, sejam legais e espanquem brutalmente os argumentos. Não o argumentador. Somos todos aqui diferentes e é assim que o mundo é, beleza? Compartilha, se inscreva, comenta. Estamos quase no 1000 inscritos. Me ajuda aí se inscrevendo, compartilhando com um amigo seu. Ah, outra coisa. Não seja chato, babaca, tá? Esse canal não é de política. Maluco. Esse canal não é de política, tá? Não vou falar de cultura woke aqui, nem só sobre HQ. É um canal onde eu vou mostrar o meu ponto de vista das coisas que eu conheço ou que eu tô conhecendo. Então só me segue se você tiver interesse em saber e conhecer o que eu tenho a mostrar. O que eu vejo com meus olhos. Certo? Se você tiver interesse, se inscreve. Agora, se você quiser ver vídeo sobre HQ, vídeo sobre política, sobre guerra cultural, essas coisas, não é aqui, cara. Enfim, é isso. Fiquem bem, que Deus ilumine você e sua família. A gente se vê na próxima. Um forte abraço. E se você chegou até aqui, comenta a palavra xamã. Xamã.